meu querido irmão, alô você, minha querida irmã, muito bom dia, na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos entrando lá nesta manhã de segunda-feira com mais uma edição do nosso programa Saudosa Lembrança, tá? Segunda passada, por motivo superior, não foi possível estarmos aqui no nosso programa, tá certo? Mas hoje, pela graça de Deus e pela permissão de Deus, estamos aqui para comunicar com você, para levar a você a palavra do Senhor, para levar a você também muitas canções animadas, alegres, que falam não somente a sua alma, mas que fala também ao seu coração, tá bom? Por isso eu quero cumprimentar a você e saudar a você com a paz do Senhor, aonde você se encontra nesse momento, quer você esteja na sua residência, quer que você esteja nos retiros, tá certo? Em qualquer parte da nossa grande Bacabal e também, por que não dizer, da nossa região e por que não dizer do mundo através do nosso aplicativo. Nosso muito obrigado por sua sintonia, obrigado por sua audiência. Não mude de frequência, fique conosco porque Deus nesta manhã com certeza vai continuar falando ao seu coração. E essa primeira canção que vamos tocar aqui dentro do nosso programa, quero fazer um oferecimento especial para a irmã Raimundinha. Irmã Raimundinha que está nesse exato momento sintonizada com a gente ali no Setúbal, na rua Antônio Rodrigues, tá certo? Juntamente no Setúbal eu tenho também nessa oportunidade, eu tenho ali a irmã Ana também sintonizada com a gente no Setúbal. Eu tenho também a irmã Dinamara também, que sempre está na nossa programação, tá bom? Vamos de música e voltamos já. Muito bem, estamos de volta nessa manhã de segunda-feira com mais um bloco do seu programa Saudosa Lembrança. E esteve aqui na Berlinda Musical, louvando ao Senhor, teve ela, Sofia Cardoso, tá certo? Louvando ao Senhor nosso Deus. E essa canção eu quero oferecer aí especialmente para todos os meus irmãos sintonizados conosco, tá certo? A começar aí pela irmã Terezinha, na Oásis de Deus, tá bom? Nos acompanhando a nossa programação nesse exato momento. Um abraço, irmã Terezinha, que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, tá bom? Também comigo, sintonizado nesta manhã, eu tenho aí o meu amigo Júnior da Massa do Cuscuz. Melhor massa de cuscuz de Bacabal, Júnior, tá certo? E ele manda um abraço e um alô especial aos irmãos que estão nos acompanhando. Um abraço aqui, a paz do Senhor, bom dia, manda um abraço para todos os amigos que estão ouvindo a programação aqui na Voz, tá bom? Diz aí, Júnior, qual é o nome da Voz aí, tá certo? A Voz aí fica ali no final da Djalma Dutra, em frente ao Matadouro Público Municipal, tá certo? Então um abraço a todos os ouvintes da Voz do irmão Júnior e do Marcos aí no final da Djalma Dutra, próximo ao Matadouro Público Municipal. Então um abraço ao Júnior e a todos meus irmãos sintonizados conosco na nossa programação. Já correspondeu aqui, Júnior está dizendo que é a Voz anunciando o reino de Deus. Muito bem, esse é o nome da Voz aí, que tem abrangência, Sapucaíba 2, tá certo? Chega aí abençoando os ouvintes da nossa região ali daquela banda, tá bom? Então um abraço ao Júnior, ao Marcos, à irmã Lindalva e a todos os ouvintes, a todos os irmãos sintonizados conosco, né? Aos funcionários públicos aí do Matadouro, tá certo? Que estão com certeza ouvindo a nossa programação. Então um abraço ao irmão Júnior, tá bom? Vamos de alô ainda dentro do nosso programa. Queremos abraçar ainda a irmã Terezinha na Oásis de Deus, mais uma vez reforçando aqui, um abraço especial. A irmã Chaguinha na congregação Vale da Bênção, também na nossa sintonia. E a irmã Quitéria na congregação Monte da Transfiguração, tá bom? A esses ouvintes, um forte abraço. E que Deus os abençoe grandemente, tá bom? E agora, depois desses alôs, eu vou ali rapidinho no areal, abraçar o irmão Francisco. Abraçar o irmão Francisco, sintonizado conosco, juntamente com ele, tá toda a sua família ali no areal, tá certo? No areal, congregação Monte das Oliveiras. Abraçar o irmão Francisco, abraçar a sua esposa, tá certo? A sua filha e toda a sua família ali sintonizado conosco, tá bom? Aqui na Oswaldo Cruz eu tenho o irmão Valber filho,
a irmã Lavínia e a irmã Maria, também sintonizado conosco nesta manhã de segunda-feira, abraçando a nossa programação, tá bom? Nosso muito, muito, muito obrigado. E obrigado também aos meus irmãos dos interiores, os irmãos interiores ficam vizinho, como Podarco, tá certo? Um abraço aos irmãos do Podarco, um abraço aos irmãos da Barrigudinha, da Mulantejo, um abraço aos irmãos do Mata Fome, um abraço aos irmãos da Luziana Rural, também sintonizado conosco, tá bom? Então receba nesta manhã um forte abraço de toda a equipe aqui da nossa programação, da nossa emissora, tá certo? Da sua rádio AD Bacabal, tá bom? E um abraço aos meus irmãos também que estão acompanhando pelo nosso aplicativo em qualquer parte da Grande Bacabal, em qualquer parte do Maranhão e em qualquer parte do mundo, tá certo? A você sintonizado em nosso aplicativo. E o Léo vai trazer mais uma música dentro do nosso programa, meu amigo Leonardo e Leomar, que são os sonoplasta de hoje, e logo em seguida estaremos trazendo uma rápida mensagem de Deus ao seu coração. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Irmãos e queridos irmãos, estamos de volta nessa rica oportunidade com mais um bloco do nosso programa Saudosa Lembrança. E nessa oportunidade queremos trazer uma rápida reflexão da Palavra de Deus, lendo o texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e versículo 20, que nos diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. Amado Deus, amados irmãos, sem sombra de dúvida, lemos um texto bem claro, um texto onde tem um imperativo de Deus para todos nós. É claro que esse texto foi aplicado ali no nascedouro da igreja, mas é um dos textos que transcendem tempo e gerações, porque a palavra de Deus ela tem os preceitos dela que servem para toda uma geração e todo um século ou um milênio, né? E aqui nós temos a palavra do Senhor nosso Deus pedindo que o povo se arrependam, mas note que aqui o texto que nós lemos, o autor sagrado, né, quem registrou esse texto em Atos dos Apóstolos, ele fez questão de dizer: arrependam-se e voltem-se para Deus, né, para que os seus pecados sejam cancelados. Porque se arrepender, muita gente às vezes se arrepende, né? Se arrepende de um mal feito, se arrepende de alguma coisa que porventura fez que não era para ter sido feito, né? Mas que, no entanto, o seu arrependimento não serve para apagar os seus pecados e voltar-se para Deus. Se arrepende, mas continua na sua vida de impiedade. E o texto sagrado é bem claro aqui, quando ele diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os vossos pecados sejam cancelados. E outras pessoas, queridos irmãos, vão mais além, não vivem ou não viveram o genuíno e autêntico arrependimento. Como assim, pastor Ribamar? Ficam apenas a remoer, que nós chamamos também de remorso, as suas ações, mas, no entanto, voltam a fazer as mesmas coisas, fazer os mesmos erros, né? Voltam-se para o mesmo lugar. Tem aquele período de remorso, aquele período de tristeza, aquele período ali de cabeça baixa e tal, mas em seguida demonstram que não houve um verdadeiro arrependimento. Foi apenas um remorso, apenas um impacto, apenas um choque, apenas um momento eu posso dizer, um momento de remorso mesmo, não tem outra palavra. Quando o arrependimento é sincero e verdadeiro, queridos irmãos, aquele que praticou determinada coisa não volta mais a praticar. Porque, irmão, o arrependimento, sabe, ele tem um papel importante para a nossa salvação, assim quanto a fé.
Porque se não existe fé verdadeira, também sem arrependimento verdadeiro não tem salvação. Quem crê no Evangelho, querido irmão e querida irmã, deve arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. E arrepender dos seus pecados, aqui está uma questão que muitas vezes não entendem e não compreendem, não quer dizer que nós não voltemos a pecar. Não quer dizer isto, né? Quer dizer tão somente arrepender dos seus pecados, não praticá-lo mais? Não, quer dizer simplesmente que você não tem mais prazer no pecado. Eu sempre costumo dizer que o pecado nas nossas vidas, ele pode acontecer de maneira repentina, ou como um acidente de percurso, não como uma causa provocada, não como uma causa chamativa, mas um acidente de percurso. E o que é acidente, querido irmão, querida irmã? Acidente é tudo aquilo que você empenhou esforços, colocou, colocou todas as suas ações para tentar evitar e não conseguiu evitar. Então, isso é um acidente. Acidente é algo que você não consegue evitar, por mais que você queira, por mais que você se esforce, por mais que você tente e não consegue. Isso é um acidente, né? Isso é um acidente. Agora, aquilo que você provoca, aquilo que você busca, aquilo que você procura acontecer, isso não é acidente. Então, o pecado na vida minha e na sua vida deve ser desta maneira. E na proporção que ele vem a nós, nós temos que ter esse arrependimento sincero e verdadeiro, ter essa profunda tristeza e desprezo. Tristeza e desprezo. A língua não vai dar agora mais chamar, né? A palavra. Desprezo pelo pecado. Você tem que ter isso, irmão. Não prazer, não alegria, não se lambuzar. E o arrependimento, ele faz parte disso, sabe por quê? Porque dessa maneira, né, que nós sentimos esse arrependimento, ele é um sentimento, e não só isso, mas também ele é um compromisso em mudança de caráter e em mudança de atitude diante do pecado. Ou seja, é se envergonhar dos pecados cometidos e se comprometer, irmão, diante de Deus, né? E se comprometer diante de Deus em não errar mais, né? Agora, o remorso não, o remorso seria apenas uma coisa passageira. Um remorso, você não sente vergonha pelas ações, né? O remorso, ele não causa nenhuma transformação em seu caráter, tá certo? E aí, dessa forma, existe clara diferença entre o arrependimento, e que é um sentimento que deve estar na vida do cristão, e o sentimento de remorso. Na Bíblia, nós temos vários exemplos, né? A exemplo de Pedro, né, após a sua primeira pregação do apóstolo Pedro sobre tudo a obra de Cristo que foi manifestada dele, né, e ali naquele arrependimento, naquela pregação de arrependimento dele, milhares de pessoas se converteram. Está lá no texto sagrado de Atos 2, 37 e 38, que diz assim, olha, e quando ouviram isto, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? E aí Pedro disse, arrependam-se cada um de vocês, não é? E sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, tá certo? Então, note aqui que nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos o ato de que deve ser seguido do arrependimento, o batismo, né? Quem se arrepende dos seus pecados e entra para a família de Deus, deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Por que o batismo é importante, queridos irmãos? O batismo é importante, claro, ele vem depois do arrependimento. O batismo, ele é importante porque vai mostrar para o mundo. Com esse ato, está dizendo que você morreu para o mundo e vai ressuscitar e viver para Deus. Esse ato, ele é análogo, ele é semelhante ao processo de morte e ressurreição que Cristo teve, não é? Cristo teve morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então o batismo tem esse ato, ele é análogo, semelhante à morte e à ressurreição de Cristo. Quando você está submerso debaixo da água, você está sepultado, tá certo? Sepultado para o mundo, sepultado para os seus desejos carnais, sepultado para a sua mente pecaminosa, sepultado para suas ações mal planejadas ou suas ações mais
tá certo? E agora que você ressurge da água, você ressurge uma nova criatura, não é? E o apóstolo Paulo vai dizer claramente, eis se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E esse fez novo se refere a quando você entrega sua vida a Cristo e é batizado. Porque o arrependimento é o passo número 1 para que você aceite a Cristo, e aceitando a Cristo, deves ter o desejo no seu coração de descer as águas batismais, dando a prova cabal, de que agora você vive unicamente e exclusivamente para Deus. Tá certo? E como é que o mundo vai ver isso em você, amado irmão, amada irmã? Como é que o mundo vai ver isso em mim? Na minha nova maneira de viver, na minha nova maneira de agir, na minha nova maneira de pensar, né? Então nós vemos claramente isso aí, nessa pregação de Paulo. E tem, aliás, de Pedro. E temos também, por que não citar também nessa manhã, a conversão de Paulo. Este que foi um grande apóstolo do Senhor Jesus, que foi um homem, um missionário, né? Porque essa era a situação de Paulo, né? Paulo era um homem que vivia no judaísmo, mergulhado na lei judaica, um homem zeloso, procurava cumprir a lei, tá certo? Recebe carta de Damasco, recebe carta para perseguir os cristãos, para aprender, tá certo? Mas agora ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, um encontro verdadeiro, um encontro renovador, um encontro que mudou completamente a sua conduta, não é? E ele diz em Gálatas capítulo 1, verso 23, apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outro hora procurava destruir, tá certo? Veja que coisa interessante. Paulo agora, antes, ele era uma pessoa perseguidora do evangelho. Ele perseguia os irmãos da seita do caminho, como era conhecido. A religião nova que surgia e com certeza causava desconforto, incômodo ao império, não só ao império romano, mas causava desconforto também ao império religioso da época, tá certo? Por isso que os sacerdotes, por isso que os fariseus, os judaizantes, né, os escribas, procuravam matar Jesus, procuravam perseguir Jesus, porque Jesus trazia uma mensagem nova, uma mensagem desconectada do judaísmo, uma mensagem desconectada dos preceitos religiosos daquela época, tá bom? Lembrando que Jesus não veio fundar a religião, Jesus não veio fundar a igreja, Jesus veio trazer o reino dos céus, Jesus veio trazer boas novas, Jesus veio trazer, sobretudo, boas novas de paz ao coração do homem. Veio trazer boas novas de arrependimento à alma do pecador, para que se volte para Deus, né? Então isso é arrependimento sincero e verdadeiro. E olhando mais para a Bíblia Sagrada, nós vemos claramente ainda a parábola, não é? Que é uma história que Jesus contou para ensinar uma mensagem. É notável, querido irmão, a transformação aqui, essa parábola do filho pródigo, tá certo? Do filho mais novo que teve na sua vida. Após pedir a sua parte da herança ao pai, que ainda estava vivo, saiu para esbanjar e gastar tudo com prazeres, né? E aí depois de se encontrar em um estado deplorável, ele se arrependeu de tudo que havia feito, e assim que voltou para a casa de seu pai, que o esperava, disse que disso nós podemos notar claramente que marca o seu arrependimento, certo? E nessa parábola nós vemos claramente aqui, isso aqui é arrepender, é voltar, né? É voltar, é dar meia volta do caminho que agora estava, tá certo? Como diz aqui seu pai, em Lucas capítulo 15, verso 21, está anotado claramente, o pai, pequei, veja que primeiramente ele reconheceu, pai, pequei contra o céu, primeiramente ele pecou contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, tá certo? Veja que esse filho aqui volta arrependido por todo o seu erro, por toda a sua prática, e agora pede perdão ao seu pai e pede que ele o aceite, pelo menos como um servo, como um escravo, como um trabalhador, como alguém que está ali prestando serviço. Ou seja, note que o filho arrependido volta e não pede mais que o pai o receba como pai, mas que o receba como um jornaleiro, que receba como um trabalhador. Isso aqui é arrependimento, irmão.
Isso aqui é arrependimento. Se esse filho apenas tivesse tido remorso pelas suas ações, ele tinha voltado para o pai, como acontece hoje, não não sentindo culposo, mas voltado para o pai, pedindo ao pai, como nós vemos hoje, colocando o pai contra a parede e alegando que ele era filho dele, que portanto tinha direito de voltar para a casa do pai, né? Isso é apenas remorso. O remorso traz isso, porque o remorso, como já dissemos aqui no programa, aqui nessa mensagem, nessa manhã, o remorso ele não molda o caráter, ele não transforma o caráter, mas o arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro transforma o caráter, muda as atitudes, muda as ações. E claramente vemos isso aqui nessa questão do filho pródigo. E para finalizar nessa manhã a nossa reflexão sobre o arrependimento, nós temos claramente aqui no Salmo de número 32, versículos 3, 5 e 11, o salmista Davi. Olha que o salmista Davi, ele é o rei, ele era um rei, né? Ele mesmo, esse que o Salmo também, você sabe, ele é composto por vários autores, né? Entre eles o salmista Davi, que compôs aí vários salmos, tá? E esses salmos aqui, que o salmista Davi, esse Salmo 32, é autor próximo, o próprio autor é o Davi, né? Que é um dos salmos mais conhecidos, que demonstra exatamente o sentimento de alguém que se arrepende, tá? Ele é bem curtinho, só ler esse versículo, já mencionei, versículo 20, Salmo 32, versículo 3, 5 e 11, que diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então recorri diante de ti o meu pecado, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Alegram-se no Senhor e exaltem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Veja, querido irmão, que enquanto ele não se arrependia do seu pecado, Davi sofria diante de Deus. Davi sofria a culpa e as consequências de suas ações. E o verso 5 que nós acabamos de ler demonstra claramente o momento do arrependimento, de mudança de atitude, em que ele confessa os seus pecados, né? E por fim, a sua mudança completa se dá no versículo 11, em que ele passa a louvar a Deus, e aí não somente isso, mas a convidar outras pessoas a louvar juntamente com ele. Olha, queridos irmãos, o que o pecado não arrependido, que o pecado não confessado causa na vida do homem. Causa dor, não é? Causa sofrimento. O texto do Salmo 1, do capítulo, do versículo 5 que nós lemos, diz que enquanto ele mantinha escondidos seus pecados, o seu corpo definhava de tanto gemer. Então o pecado, querido irmão, ele causa dor. O pecado causa sofrimento. O pecado causa angústia. E nós vemos aí há muitas coisas acontecendo hoje. É consequência do pecado na vida do homem que não se arrepende, que não procura voltar para Deus. Mas esta manhã a palavra de Deus é claramente para você e para mim, nos convidando ao arrependimento, nos convidando a voltar para Deus, nos convidando a sermos fiéis ao Senhor e entregarmos a nossa vida a Ele, né? Então, tal a importância dessa doutrina do arrependimento na Bíblia Sagrada e na vida nossa, é que o precursor de Jesus, ele, o grande João Batista, não é? Começou a sua mensagem, ele iniciou a sua mensagem, né? Pregando o arrependimento. O texto de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, nos mostra isso. E naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Olha, queridos irmãos, a mensagem que João Batista trouxera naquela época. João Batista estava nada mais, nada menos do que, amado irmão e amada irmã, preparando o caminho para a mensagem de Jesus que viria depois dele. Desde então, o ministério de Cristo e de João Batista denunciavam a realidade do pecado,
tá certo? Do pecado. E convidavam os seus ouvintes a se arrependerem e a descerem às águas batismais e receberem o batismo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E para isso está o versículo de capítulo 3 de Mateus, continua dizendo isso, nos versículos 5 a 6, que diz, e a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vemos aqui claramente essa necessidade, tá certo? E assim que Cristo também começou o seu ministério, a mensagem dele qual foi? Claro também que foi a mensagem de arrependimento, né? Aí o texto diz, no versículo Mateus capítulo 4, versículo 17, diz, daí em diante, não é? Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus, tá? Então, nessa manhã, querido irmão e querida irmã, que fiquemos com esta mensagem de arrependimento, e não de remorso, porque o remorso não muda caráter, o remorso não muda ações, mas o arrependimento genuíno e sincero muda caráter, muda ações, tá bom? Então, muito obrigado por você ter nos acompanhado, receba de Deus essa palavra nesta manhã, e eu quero orar por você nesta oportunidade, pedindo a graça de Deus na sua vida. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado, meu Senhor da glória, por esse privilégio de estarmos aqui nesta manhã, anunciando a Tua palavra, Senhor. E o Senhor colocou no nosso coração o desejo de falar sobre a necessidade do arrependimento. Senhor, obrigado por ter nos arrependido dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por ter voltado atrás, ter mudado de rota, de direção, e agora te servimos. Quero apresentar esse meu irmão, essa minha irmã, que nos ouviu nesta manhã. Senhor, que haja arrependimento nesta casa, que haja arrependimento nesse coração, e que não seja, Senhor, uma vida de batalha, de guerra, Senhor, porque o inimigo das nossas almas, ele é acusador, ele procura nos acusar. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos as nossas culpas e colocamos diante de Deus, não há nada de que ele venha nos acusar. Pelo contrário, nós somos livres, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, é que eu te peço tudo isso nesta manhã, desde agora e para sempre. Amém.